está na graduação, é como se a gente tivesse uma corrida. A gente quer vencer todos os obstáculos para chegar ao grande dia. Aqui do lado, por exemplo, hoje está tendo uma formatura. Pompa, circunstância, família, aquela coisa linda, né? Que a gente realmente almeja. Mas, nesse momento também surge o quê? E agora? Uma série de dúvidas, né? Muitas vezes, o que eu faço agora? Muitas empresas não contratam sem experiência. E você não tem experiência porque não lhe deram a oportunidade de ter a experiência. Ou você já está trabalhando, mas não foi nisso que você se formou. Você quer buscar oportunidades dentro de onde você se formou. Então gera um primeiro momento de grande satisfação, aliado a um momento que necessita uma grande reflexão. Para que, de fato, você não gaste anos para descobrir que sua carreira foi em vão. Porque faltou o quê? Um planejamento, um direcionamento. Quanta gente a gente vê chegar uma idade mais avançada e insatisfeito com a própria vida, com a própria carreira, sem a coragem de dar uma reviravolta, porque a gente vai conversar, o que eu vou conversar serve para qualquer idade. Sempre a gente pode recomeçar, mas sempre a gente vai precisar planejar. Então, nesse momento, a gente pensa como a gente vai conseguir equilibrar a roda da vida. Então, surge uma série de questionamentos que a gente precisa fazer, porque a gente não vive para trabalhar. Nem a gente tem que trabalhar para viver. A gente tem que amar aquilo que a gente faz como uma parte da nossa vida. Então, a gente tem que ter um equilíbrio entre a carreira, fazer aquilo que gosta, aquilo que lhe dá prazer, mas, ao mesmo tempo, que lhe traga dinheiro, óbvio, para que você tenha outras perspectivas que esse retorno financeiro vai lhe garantir. Você vai precisar olhar a sua saúde, né? Para quê? Para não acontecer de ser aquele, o que fala em inglês, workaholic, né? Já ouviram falar, não já? É o mania de trabalho, vive para trabalhar e, como é que faz? A saúde lá para baixo. Aí, quando você começa, você está jovem, o corpo acompanha. Aí chega um momento em que ele não acompanha. Se Deus está com você naquele dia, você tem uma segunda chance. Se ele não está, bom, era uma vez você. Não é verdade? Quanta gente jovem a gente vê que teve um infarto, que morreu, ou que teve um infarto, sobreviveu, como eu estou falando. Mas aí já não dependeu do gerenciamento da sua vida. Então você precisa gerenciar isso muito antes, né? Nesse momento em que você vai traçar essas estratégias. Você tem que olhar o desenvolvimento pessoal também. Não adianta uma carreira só de curto prazo. É importante você estar pensando também a longo prazo. Porque hoje você formou em contábeis, você é um contador. Se você parar aí, você vai ser aquele contador que não sabe nada. Ah, eu preciso fazer uma pós-graduação em controladoria ou em finanças, e você vai ser um controller. Você não é mais um contador, você já vai ser um controller, não é verdade? Você formou em administração, sabe um pouquinho de um monte de coisa, né? Tem administrador aqui, ou gente fazendo administração? Pois é, o administrador sabe um pouquinho de um bocado de coisa, mas a gente tem que saber muito de alguma. E a gente sai da faculdade saindo um pouquinho de um bocado de coisa, vai ter que buscar depois cursos, pós-graduação, para ser o quê? Um especialista em alguma coisa. Hoje o mercado exige o quê? Um profissional globalizado que entenda um pouco de muita coisa, mas muito de alguma coisa. Então, buscar esse desenvolvimento profissional. Relacionamento íntimo, claro, a gente não vive só para trabalhar, na verdade, mas até para o relacionamento, não sei se vocês viram, eu vi de ontem para hoje em algum jornal falando sobre isso. Os casais que se separam em função desse problema de crise financeira. Claro, gente. Alguém mantém a tranquilidade quando está cheio de dívida? Não. Então, até no relacionamento íntimo, a carreira faz a diferença, né? A sua estabilidade. Amigos, evidentemente, você quer ter essa roda de amigos, sair, passear, viajar. A questão de família e a questão de lazer. Não é fácil, né? É uma roda cheia de dentezinhos, né? Que a gente tem que equilibrar. Como é que a gente faz isso?
a gente tem que ter motivação, não é verdade? E a gente tem que se motivar, muitas vezes, com uma automotivação. Porque muitas vezes a pressão do dia a dia é muito grande, não é verdade? E essa automotivação é que vai fazer a diferença. Porque se você não está motivado, você pode ter um grande problema na sua vida, como não vai estar com som, ele não está conseguindo sair, que o rapaz falou que não está com alguma coisinha, mas não tem problema, porque ele também é em chinês. Então, ninguém vai entender nada. É mais visual. É o exército chinês, eles estão treinando para uma apresentação. Espera aí. Está recebendo uma bronca, né? Desmotivado. O despertador toca e a parada começa oficialmente com o presidente lá, né? Vocês podem imaginar o que aconteceu com ele, nesse tipo de pessoa. Ainda mais num regime comunista, né? Então, na verdade, por que aconteceu isso? Pela desmotivação daquela bronca que ele recebeu no dia anterior. A gente vai passar por muitos percalços na vida, mas a gente vai precisar ter essa automotivação. Na verdade, na sociedade, a gente vai ter que iniciar o nosso processo de carreira percebendo que existe um modelo de lucro, certo? Nós estamos num país capitalista, numa economia mundial capitalista, em sua grande maioria, não é verdade? E nessa economia o que vale é o modelo de lucro. E qual é o grande erro, muitas vezes, das pessoas quando escolhem uma profissão, quando estão lá no vestibular, ou depois que se formam? É só olhar esse modelo. Não, eu vou escolher a profissão que me dê mais resultado, me dê mais dinheiro. Maravilhoso, né? Só que será que a profissão que dá mais dinheiro é aquela que você mais gosta? Porque há uma interdependência. Eu faço melhor aquilo que eu gosto. Eu saberei fazer melhor aquilo que eu gosto. E se eu sei fazer melhor e eu faço melhor, eu vou ser mais bem remunerado. Então, na verdade, a gente tem que achar uma interseção entre a atividade que nós somos singulares. O que é ser singular, gente? É ser único. Não quer dizer que só a gente faça uma determinada coisa. Mas naquilo que a gente faz, a gente tem que fazer o quê? A diferença. Então, nós temos que achar esse meinho aqui, né? Na verdade, tudo que está desse lado dá lucro, mas não tem nada a ver comigo. Imagina, tem muita gente aqui que, se eu dissesse vai trabalhar na área de saúde, ia detestar. Outros, vai ser contador, iam odiar, meu Deus, fazer um monte de conta, não é verdade? Então, a gente, nesse modelo, tem que achar essa interseção onde nós somos singulares. Mas não é só isso, não. A gente tem que achar um lugarzinho que ainda é menor. Aquilo que a gente se apaixone profundamente. Então, na verdade, o nosso lugar de sucesso é esse aqui. Também não adianta sonhar, não vou fazer aquela coisa que eu amo de paixão, não dá resultado, você não vai conseguir sobreviver com aquilo, certo? É lindo, maravilhoso. Então, o ideal é buscar esse meiozinho, onde você tenha atividades que deem resultado na sua carreira, ao mesmo tempo que vocês façam uma diferença, mas que gostem daquilo que façam.